Quero te contar também uma novidade que envolve o Palmeiras e o zagueiro Nino. Bora falar também sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu responder sobre a possibilidade de reforços como Almada e John Arias. Uma vitória do Palmeiras, 1-0 no clássico contra o Santos. Jogo difícil, complicado, primeiro clássico, sem tempo de preparação para os dois lados, né? E se você falar nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras reabriu conversas com o Zenit por Nino, e é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado, e ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Como observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. E o Palmeiras vai contratar reforços de peso. Antes de vencer o Santos por 1-0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada, Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar: e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada: Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar. Isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense. Quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Uma vitória do Palmeiras, 1-0 no clássico contra o Santos. Jogo difícil, complicado, primeiro clássico, sem tempo de preparação para os dois lados, né? Mas não é fácil. Abel promoveu algumas mudanças, mas já tem ali uma cara de time titular, e o Palmeiras fez uma partida boa, suficiente para garantir aí 3 pontinhos importantíssimos, chega a 6, 100% de aproveitamento. Faltam só 6 agora. A primeira fase já tá acabando, começou e já está acabando, são 6 jogos só, já joga sábado, já joga quarta-feira, e aí já está na metade da competição. É muito rápido essa primeira fase do Paulistão, e o Palmeiras não tinha outra coisa a fazer senão já começar vencendo. É o que o Palmeiras fez até o momento. Com um time mexido, time mudado. O time de ontem foi esse aqui, ó. Vamos falar do time agora. Carlos Miguel, aliás, o Everton
se despediu ontem, uma homenagem legal, merecida aí, feita pela diretoria do Palmeiras, pela presidente Leila, os jogadores, o Abel. O Everton ficou 8 anos, né? Foram 12 títulos, 454 jogos com a camisa do Palmeiras. Uma história muito legal. Parabéns ao Everton, felicidade e parabéns para o Palmeiras por entender que tinha chegado ao fim um ciclo e liberar um grande ídolo, né, para seguir sua carreira. São mais 3 anos no Grêmio, algo que o Palmeiras não faria por ele aqui. E principalmente aqui, o Palmeiras já contratou o Carlos Miguel para essa transição. Ela foi antes em função da lesão do Everton. O Palmeiras agiu corretamente, agiu da forma como se espera que trate um atleta, um ídolo como o Everton se transformou. Tá bom? Parabéns, então, tá tudo certo, vida que segue, e o Carlos Miguel tá jogando bem, hein? O Carlos Miguel foi bem ontem, fez 2 defesas importantes no final do jogo, então começou a temporada como titular, e tem tudo para fazer uma grande temporada aí, Carlos Miguel. Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, essa deve ser a zaga titular, né? Giai ali brigando um pouco com o Kelvin, que está oscilando, mas deve ser por aí o time a zaga titular do Palmeiras, então o Abel já coloca os caras para jogar. Depois no meio, Emiliano, Andréas e Veiga. Andréas preocupa, né? Saiu com 10 minutos ontem, aquele choque com o Igor lá, ele cai com o ombro no chão, sente um problema na clavícula, está sendo melhor avaliado hoje pelo departamento médico, a gente não tem informação ainda, assim que surgir a gente passa para vocês, mas preocupa, né? Uma lesão, sai muito cedo, dor, né? Tomara que se recupere, tomara que não seja problema, porque o Palmeiras já tem Paulinho que não consegue jogar, né? Então o Andrés é outro nome importante das grandes contratações que o Palmeiras fez na temporada passada. Eu espero que tenha condição aí de voltar rapidamente. Pois Veiga, né? Veiga de novo no time, o Abel está dando oportunidades, deixando o Veiga jogar, precisa se recuperar, precisa dar uma resposta ao Veiga, né? Mas não nesse momento. Nesse momento a gente entende que não tem ninguém em condição de mostrar mais do que o pessoal tem mostrado até aqui. Veiga conseguiu dar um passe importante para o Flaco fazer o segundo gol no segundo tempo ali, mas o Brazão impediu, fez uma defesaça, né? Então as coisas estão começando a encaixar. E na frente, Alan, esse menino é diferente. Eles já colocaram 35 milhões na mesa do Palmeiras, que recusou. Eu não recusaria. Gosto do Alan, acho diferente, acho craque, mas 35 milhões não dá para negar, viu? Ainda mais o Palmeiras que está no mercado aí, negociando com Arias, negociando com Almada, procurando se reforçar. Não dá para recusar uma proposta de 35 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras pode perder o time desse jogador, dessa negociação, e de repente depois tem que vender por menos. Mas enfim, né? A gente não tem a caneta, eu venderia. Riquelme, outra boa notícia, hein, gente? Riquelme, assim como apareceu o Alan no ano passado, o Riquelme é uma boa notícia para o começo de temporada. Está tendo as primeiras oportunidades. Ontem foi a primeira vez que começou um jogo aí. E jogou bem. Gostei do Riquelme, acho que é bom jogador, pode ajudar. E aí que fica aquela dúvida, aquela pergunta que a gente não fica na cabeça, né? Para que gastar 80 milhões com Sousa, com o Riquelme no elenco da base? Para quê? Para quê? Se é para trazer Sousa por 80 milhões, deixa o menino se valorizar, bota o menino em campo. Bota o menino em campo que vai valorizar, vai ocupar espaço e é melhor do que o Sousa. Se é para contratar alguém para ocupar espaço desses garotos, tem que ser melhor, mas muito melhor. Senão não adianta. Tem que dar moral, tem que dar espaço para esses meninos da base, que o trabalho que o João Paulo faz é espetacular. Então não dá para trazer Facundo. O Alan é o titular do time. E o Facundo foi contratado por 70 milhões de reais. Então você tem dos dois lados aí 150 milhões de reais. E quem foi titular ontem? E quem é melhor que os dois? Tanto o Riquelme do lado esquerdo é melhor que o Sousa, e o Alan do lado direito nem se fala em comparação com o Facundo. Então, realmente, se é para trazer jogador, que seja Almada, que seja Arias, aí a gente tem que bater palma e o menino vai entrando de acordo com as possibilidades, com o tempo e com as oportunidades que surgem. Mas para trazer 2 jogadores como esse e tirar espaço dos meninos, eu sou completamente contrário a esse tipo de movimento no mercado. E agora o Palmeiras está tendo que ir atrás de novo de outros jogadores, porque fez muita bobagem no ano passado, espero que não cometa de novo nessa temporada, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo também, uma vitória importante desse Palmeiras que eu escalei aí para vocês, depois algumas alterações. Muitos garotos entrando, né? O Larson teve que ser acionado ali
logo aos 10 minutos, em função da lesão do Andréas Pereira. Ele jogou bem, esse menino é bom, praticamente decidiu o primeiro jogo contra a Portuguesa, né? Aquele passe para o Maurício ali por dentro, passe rápido, preciso. Esse menino também está ganhando espaço, né? E é muito bom a gente ver que os meninos da base realmente chegam prontos no profissional. E o Larson foi esse menino, jogou de novo, jogou bem de novo, e o Palmeiras fez uma partida boa. No segundo tempo foi pressionado, em função até das alterações que o Abel fez, e hoje as alterações, para mim, são mais físicas do que técnicas. Porque hoje quem está escalando o time deve ser o departamento médico, departamento físico, fisiologia, porque o Abel realmente não tem como escalar o time titular, ou algum time dar uma sequência, não treinou 10 dias ainda. Então a dificuldade do treinador é essa, ele tem que contar com todo o suporte e a retaguarda que o Palmeiras oferece, com toda a estrutura do Palmeiras, para que os jogadores joguem o suficiente, o necessário, e que outros possam se recuperar. Pelo menos a grande mudança dessa temporada com relação à temporada passada, que para mim a temporada passada foi um erro, foi o Abel montar 2 times no começo da temporada, né? Um time joga um jogo, time A e time B. Isso é uma grande bobagem, com titulares de um lado, titulares do outro. O que ele fez? Os 2 times desentrosados. E o Palmeiras precisou ir até a 12ª rodada para buscar a classificação lá em Mirassol, o gol do Alan. Então, se usasse essa estratégia esse ano, ficaria de fora, porque nesse ano não tem 12 rodadas, só tem 8. E o Palmeiras, com um time só, vai mudando peças aqui e ali, até porque o regulamento permite que façam 5 alterações, vai trocando as peças e o time vai evoluindo. O time vai evoluindo, não 2 times. Um time só, trocando os jogadores dentro da necessidade, e o time vai evoluindo, jogo a jogo, rodada a rodada, treino a treino, e vai se fortalecendo. É isso que o Abel está fazendo nessa temporada, e acredito que essa é uma estratégia muito melhor que do ano passado e que começa a dar resultado. Já são 2 vitórias seguidas para uma fase que tem 8 rodadas, quer dizer, a classificação já está encaminhada. Já está claro que precisa continuar vencendo, mas já começa com uma vantagem. O Palmeiras já é líder da competição, tem um retrospecto legal, e com isso, com as vitórias, ele tem mais tempo de ir preparando os atletas para quando chegar a fase de mata-mata, né, da quartas de final e semifinal, aí sim ele está com o time pronto e um time que já começa com essa evolução da primeira fase. Então, dessa vez, acho que o Palmeiras acerta na sua programação, no seu planejamento, e a coisa começa a funcionar. Alguns destaques do jogo, sem dúvida, para mim o melhor em campo foi o Alan, foi substituído até em função da condição aí física, né? Alan, mais uma vez, grande destaque. Riquelme é um jogador que, se tiver mais oportunidades, vai crescer muito, gosto, acho que vai ajudar. Um jogador que tem um potencial muito grande aí pela frente, e pegou um Santos que está melhorando, hein? Zé Rafael entrou depois no jogo, Gabigol entrou no jogo, tem o Brazão, que é um destaque do time. Então é um Santos que eu acho que vai fazer uma campanha muito diferente da do ano passado. Então não é qualquer time não que o Palmeiras pegou e conseguiu mais uma vez superar, dentro desse momento aí de início de trabalho, 2 vitórias importantíssimas, né? O Andréas é a baixa, né? Felizmente, essa condição aí de ter uma lesão. E as alterações no segundo tempo, dando espaço para o Belé, entrou Luiz Pacheco, esse menino também tem um potencial, a gente tem que estar de olho nele. Vitor Roque, que entrou, está todo atrapalhado ainda, né? Mas é normal. Eric Belé, outro menino aí que está se valorizando muito. É isso. Tem jogadores da base, você não precisa contratar qualquer jogador, não, para trazer para o elenco. Porque na base tem muitas soluções. E o Luiz, que entrou e perdeu um gol ontem, que foi impressionante. O Brazão saiu, o Brazão fez a dele, fechou o ângulo, mas o Luiz deu mole. Aquela bola que o Vitor Roque coloca para ele, era só tirar do Brazão. E ele domina mal, e o Brazão cresce na frente dele e ele chuta em cima do Brazão. Então, o Luiz é um caso também que o Palmeiras precisa começar a pensar em emprestar, deixar amadurecer mais em outro time, ou vender, para não tirar o espaço de quem vem vindo e com potencial até melhor, né, com mais qualidade, para realmente ocupar um espaço nesse time do Palmeiras. Mas o Palmeiras começa bem a temporada, o Abel até brinca que no Brasil não tem espaço para amadores, é verdade, é um campeonato que exige muito já dos treinadores, ele estava falando dos treinadores, né, porque ontem era dia dos treinadores, e já tinha caído,
já tinha caído, olha essa frase, o treinador do Guarani. Mas no final da noite ele foi recontratado. É uma loucura nesse futebol paulista e brasileiro. Então o Guarani mandou embora o treinador de manhã, à noite recontratou o mesmo treinador e vida que segue, é assim o futebol brasileiro, e o Abel tem razão. Aqui não é para amadores e a cobrança sempre vai existir para todos, inclusive para o Abel, que é o maior vencedor da história do Palmeiras, porque o ano passado a torcida cobrou, ele está na bronca ainda com o torcedor, mas perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, ele só quer aplauso, não dá, né? Não dá. Então o torcedor cobra e cobra mesmo e está no seu direito, porque paga ingresso e tem direito de se manifestar. Tá bom? Mas agora o assunto é de coisas boas, o Palmeiras vem bem, estamos esperando aí mais contratações, porque as saídas estão acontecendo, né? Já saiu o Everton, já saiu o Mikael, já saiu o Aníbal e só chegou o Marlon Freitas. É uma boa notícia a chegada do Marlon Freitas. Mostra que mudou a filosofia de contratações, já estão procurando jogadores prontos, mas, mais uma vez, é pouco, né? Pouco. O Marlon, que não estava à disposição ontem, estava descansando, está treinando, está olhando mais a parte física, provavelmente deve constar aí no time titular do sábado, mas a gente precisa de mais, né? Principalmente pelas saídas. Mas o que demonstra com essas sondagens do Palmeiras no mercado, falando de Arias e falando de Almada, é que realmente o perfil das contratações mudaram. E é disso que a gente precisa. Precisa realmente ter um time forte, precisa realmente ter um time experiente, time cascudo, para a hora que o campeonato afunila. Na hora da decisão, precisa ter jogador cascudo, precisa ter jogador experiente, e parece que é em busca disso que o Palmeiras faz. Por isso que eu acho que deveria vender o Ala, mas quem tem a caneta resolveu esperar um pouco, a gente, sei lá se entende, viu? Porque 35 milhões, tinha que vender o menino. Já está valorizado, vende o menino e vai no mercado em busca de reposição de jogador pronto para jogar. Tá bom? Pessoal, nós vamos voltar a qualquer momento aí para falar sobre o Andrés, o que está acontecendo, quem joga. A gente vai fazer mais vídeos aí para vocês. Fiquem acompanhando, que aqui você é sempre muito bem informado, tá legal? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, porque durante a temporada aqui tem grandes promoções para vocês. Grande abraço para vocês e a gente volta aí. Tchau.